dia, amados, a paz do Senhor. Aleluia. Mais uma vez aqui para a nossa EBD. Aprendemos um pouco mais a palavra do Senhor, estudando o livro do Apocalipse. Bom dia a todos os que já estão chegando. Bom dia a todos. De paz, uma manhã abençoada pelo Senhor. Você e sua família, meu irmão, em paz, com alegria, desfrutando da graça do Senhor, na sua vida, na vida da sua família. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar juntos. Vem o Senhor, minha vida, oferecer. Erickson com sua família, a irmã Micaele com toda a família, a irmã Gelda Dantas com toda a família, a presbítera Matri, pastor Antônio com a sua casa, a irmã Neide, amém. Deus abençoe cada um de vocês poderosamente, que esse seja um domingo de bênção, né? Um domingo cheio da presença do Senhor na família de vocês, na casa de vocês, e que vocês possam estar sempre em adoração ao Rei Jesus. Aleluia. Como dizemos sempre, a porta do templo da MABD Zona Sul está fechada, mas a voz dela ecoa em cada live que fazemos junto com vocês. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo propagado, os ensinamentos da sua palavra. E
E nesta manhã, a paz do Senhor, irmã Janaína, juntamente com a sua família. Amém. Nesta manhã nós queremos dizer para você que iremos continuar, né? Estudando Juízo das trombetas, né? o Apocalipse. Estamos na 6ª trombeta. Domingo foi assim um derramar do Senhor, uma bênção sobremaneira. Eu sei que o Senhor está neste lugar, independente de nós, independente da nossa pequenez, o Senhor está conosco. Amém, amados? O Senhor está na sua casa, na sua vida, na sua família, na vida dos seus, protegendo, livrando de todo Amém. mal. Amém. Vamos cantar Paz do Senhor, irmã Dilma. Bom dia, Deus te abençoe. Irmã Sônia, graça e a paz do Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar. Aleluia. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar, O Senhor, sempre sempre mais e mais quero amar. Eu quero te adorar. Eu quero te Buscar o teu Eu quero querer, te buscar, graça Senhor. conhecer, quero Assim como as amar. aves do céu, Senhor, cantam para As ti. aves Nós do queremos te louvar céu nesta manhã, cantam Senhor. para ti, Aleluia. as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir, sempre mais e mais quero servir, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Aleluia, glória a Jesus, que o seu Glória a desejo, as nossas vidas sejam para adorar, para amar e para servir ao nosso Amém. Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória Mais a um Deus. louvor, pastor, para juntos com os irmãos estarem adorando ao Senhor. Adore o Senhor na sua Amém. casa. Início de dia, é um dia chuvoso, nublado, mas é um dia que o Senhor fez. Vamos nos regozijar e nos alegrar nele. Amém, meu querido irmão? Deus Deus enviou, enviou. Deus enviou Cante com todo o seu ser. seu filho amado Aleluia. para salvar E perdoar. E perdoar. Na cruz morreu. Na
vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória. Irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque tu vives, Senhor, nós podemos crer amanhã. Ele enviou o Supremo amanhã, porque ele Temor não há, louvado seja o Senhor. temor não Mas eu há, pensei, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. aleluia, glórias ao teu nome, Jesus. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, nós te louvamos, Senhor, neste dia, ó Deus, porque o Senhor nos amou, o Senhor entregou o seu único filho por amor de cada um de nós. Senhor, nesta manhã nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor, nós queremos, Senhor, colocar a nossa família diante do Senhor, queremos colocar a nossa igreja diante do Senhor, queremos colocar cada irmão diante do Senhor. Deus, nesta manhã, Senhor, se alguém angustiado, se alguém triste, se alguém acabrunhado, Senhor, desesperado, vai, Senhor, libertando, vai visitando, vai transformando. Ó Deus, se alguém enfermo, vai curando. Se alguém, Senhor, com as suas forças, Senhor, fragas, vai fortalecendo a força daquele que está sem vigor. Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Ó Deus, que o Senhor, o teu trono seja, Senhor, entronizado em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Senhor, nesta manhã, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, nós queremos te agradecer, porque tu és o grande neste lugar, tu és o poderoso, tu és o maravilhoso, Amém. tu és o único digno da nossa adoração. Tu és, Senhor, o Senhor das nossas vidas. Deus, nesta manhã, ministra os nossos corações, ministra a tua palavra, ministra, Senhor, de uma maneira tal, Senhor, que possamos ver o teu Espírito Santo, ó Deus, ecoando no nosso seio, nos nossos corações. Onde chegar, Senhor, essa live, que o Senhor esteja abençoando aquele que escutar. Ó Deus, esteja, Senhor, transformando, esteja falando através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém, meu amado irmão. Louvado Amém. seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória Amém. ao Senhor Jesus. Agradecemos os que chegaram agora, né? Depois que iniciamos o presbítero Sandro e sua casa, a irmã Jéssica. Aleluia, juntamente com a sua família. Glória a Deus, porque a MEPB está unida, né? Amém. Estudando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, presbítero Sandro. Obrigada, obrigada. Agradecemos os parabéns. Agradecemos àqueles que lembraram, aqueles Amém. que Já antecipadamente presentearam, né? já nos presentearam, né? Então, nós Obrigado, agradecemos. irmã Neida. Obrigado. Agradecemos Deus a abençoe. todos da igreja, né, pelas orações. Os irmãos continuem orando por nós, né, que carecemos das orações da igreja. Verdade, irmão. Carecemos das orações da igreja, amém? Nós hoje estamos com a 6ª trombeta,
né, pastor? Que é o Isso. capítulo 9. Capítulo 9, a partir do versículo 13 até o 21. Do versículo 13 ao 21. Nós estudamos Certo. sobre a quinta trombeta, né, que foi do 1 ao 12, 9 de 1 ao 12, e hoje é o 9 de 13 a 21, a sexta trombeta, que significa esse juízo. Obrigada, irmã Franci. Nós agradecemos pelos parabéns. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A todos os pastores, né? A Nós todos. distribuímos esse parabéns que a Extensivo MPB aí a Zona todos os Sul pastores, né? tem desejado a todos os pastores, ao pastor Antônio, né? Que Exato. está em casa, juntamente com a presbítera Matriz. Presbítero Sandro, que tem ação pastoral, O presbítero Sandro também, É. que é uma ação pastoral. O presbítero é um pastor, é um na pastor, né? No exercício também, auxiliando o pastor, aos pastores que lideram a igreja. Então, nós somos privilegiados por termos 4, podemos dizer assim, 4 líderes, né? Isso. Sob Auxiliares dignos. auxiliares dignos, sob a liderança do pastor Normando. Sob a liderança do pastor Normando, nós temos Pastor Antônio, né? o pastor Antônio, o Aqui, presbítero Sandro, pastor Aquedema. pastora Kedema, né, como co-pastora da igreja, e não em exercício, mas em disponibilidade, a presbítera Matriz. Exato. Né? O presbitério é uma consagração, não se tira a consagração, mas ela está em disponibilidade devido também já ter trabalhado muito na obra do Senhor junto com seu esposo, o pastor Exato. Antônio, e nós desejamos a vocês também um abençoado dia do pastor, da pastora. né? E que o Senhor esteja cada dia mais fortalecendo as vossas vidas e ministério. Amém. Né? Estamos aqui desejando estar cada dia mais junto com os irmãos. Está perto, né, irmãos? Já a partir de amanhã já podemos abrir a igreja de um modo todo especial. Isso a gente vai sentar para conversar com a liderança, com o pastor Nelson, a pastora Fátima, para entender um pouco do que iremos fazer. Né? Depois entraremos em contato. Mas dizemos assim, irmãos, para a pandemia continua, né? O contágio continua, o comércio em parte será aberto, não corram, vão apenas se for necessário. Os shoppings continuarão fechados. Né? Só vão se for necessário, os idosos continuem em casa, né? Juntamente com sendo guardados pelos seus filhos, continue guardando seus idosos, suas crianças, e aqueles que podem sair, né? Saiam. Os que vão trabalhar, vão com prudência, os que vão sair para fazer alguma coisa também com prudência, né, irmãos? Não vamos fazer como em muitos estados, o povo abriu, parece que correram todos saindo de casa e o contágio está voltando, né? Então vamos ser sábios, vamos ter sabedoria na Amém. nossa atitude. O Senhor manda que a gente seja sábio. Passamos o mês de maio estudando provérbios, ensinando conselhos sábios. Então, que a gente possa exercer a nossa sabedoria, né, a partir de amanhã, Amém. em tudo que formos fazer. Então, no capítulo 9, a partir do verso 13, nós vamos ler apenas o verso 13 e 14, que diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro, dizendo ao sexto anjo, ao mesmo que tem a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates, né? Então, amados, nós vimos até aqui que o livro do Apocalipse não é um livro fechado de mistérios, como alguém tem medo, né, pastor? Isso. Né? Mas um livro aberto, revela a vitória retumbante do Cordeiro, de Jesus Cristo, né? E sua igreja. Então, o livro do Apocalipse é isso, né, pastor? É a vitória
retumbante do Da Cordeiro e da igreja. Amém. Aleluia, glória Amém. a Jesus. Vimos que este livro é dividido em 7 sessões paralelas, né, até agora, e cada uma a inteira dispensação da graça de Deus, certo? Revelada, mostrando os fatos que vão da primeira vinda, que foi o nascimento de Jesus, à segunda vinda, né? Vimos que os 7 selos falam da perseguição à igreja, então, né? E como Deus tem selado o seu povo, a sua igreja, e conduzida à glória, né? Enquanto entregou aqueles que rejeitaram Jesus, né, ao mais completo desamparo. Então, aqueles que rejeitam Jesus, um dia o Senhor irá, né, deixar eles nos seus próprios caminhos, certo? Vimos que a 7 trombeta fala do juízo de Deus ao mundo, né, daqueles que não receberam Jesus, em resposta às orações dos santos. Então, a igreja ora, o Senhor responde. Quando a igreja está sendo perseguida, ela ora. Irmãos, nós temos orado pela igreja perseguida. Ou não temos? A cada mês nós temos uma igreja perseguida. A cada Exatamente. levante que se levanta na nossa própria nação, nós temos orado. Né? A cada batalha nós temos orado. Então, isso é resposta às orações do povo de Deus da igreja. Certo? Vimos que a 5ª trombeta, né? Satanás recebeu autoridade para abrir o poço do abismo e lá saíram os demônios, atormentar os homens. Não podendo estes, porém, atacar aqueles que tinham, né, recebido de Deus O selo, né? o selo. Na verdade, são aqueles que não foram arrebatados e que se converterão após o arrebatamento da igreja. Isso. Aqueles que se converterão, eles também não poderão ser tocados. Então, amados, hoje, né, agora o juízo de Deus avança, né, para um desfecho final, e como as coisas se agravam, né, podemos perceber ao longo dos estudos, a 5ª trombeta trouxe sofrimento, né, para a terra, para o mar, para o ar, não é isso, pastor? E A agora, natureza. pastor? A 6ª trombeta, o que é? A luta é intensificada, irmãos. Nós observamos que no capítulo 8, versículo 7, até o capítulo 11, 19, é disseminado sobre a terra os juízos de Deus através das trombetas, tá certo? Então começou com as trombetas ali no capítulo 8, a partir do versículo 7, e vai até o capítulo 11, versículo 19, o desenrolar desse juízo de Deus sobre a terra através dessas trombetas. Enquanto na 5ª trombeta, nós vimos que foi danificado a terra, foi danificada a natureza, as árvores e etc., e não o homem. Mas a partir da 6ª trombeta, aí agora vem sobre os homens. Veja que a 5ª trombeta, ela vinha apenas com aqueles gafanhotos, né? Indiretamente, Vinha para tirando a margem do homem, né? vinha para atormentá-los durante 5 meses, não é? Mas não matá-los, apenas atormentá-los. Agora não. Agora, além do tormento, vem a matança, vem a morte. Então veja, juízo de Deus sobre a terra, lembrando os irmãos que tudo isso ocorrerá depois que a igreja for arrebatada, certo? Isso na visão pré-tribulacionista, na visão dispensacionalista, que é a visão que cremos, né? A visão que cria a nossa missão, a nossa MEPB, certo? Porque os irmãos sabem que tem aí algumas escolas que estudam o Apocalipse, como a idealista, historicista, né? A futurista e outras, e elas têm uma versão, porém, nós cremos pela palavra, não é? Pelos argumentos que já encontramos pela palavra, nós cremos nessa visão, né, do dispensacionalista e pré-tribulacionista, certo? Que é como a missão crê, que Cristo ele virá buscar a sua igreja antes desses acontecimentos, ok? Então pessoas ficarão, pessoas que estavam dentro da igreja, apenas simplesmente porque se sentiam bem, tá certo? Estavam na igreja simplesmente porque se sentiam bem reunidos com os irmãos, mas na verdade
não eram salvas, estavam apenas por estar. E aí é onde nós devemos nos policiar, tá certo? Nós devemos nos policiar para esse fim, porque nós cremos sim que a igreja será arrebatada, mas aqueles que ficarem, muitos, só irão crer realmente que os irmãos, né, que a igreja, que os cristãos estavam falando a palavra correta de Deus depois que a igreja for arrebatada. Muitos só crerão assim. Estarão dentro das nossas igrejas, mas infelizmente não se converteram de verdade. Então, queridos, aí, agora o juízo de Deus avança, né? É o desfecho final. É o desfecho final. Então avança para a sexta e depois a sétima trombeta, tá certo? Então agora, novamente em Apocalipse 9, de 13 a 14, nós somos informados que a voz procede dos 4 ângulos do altar. O que significa isso? É o altar da oração que desencadeia a soltura dos 4 anjos dos juízos sobre os ímpios. Não é? Então, quando o povo de Deus ora, a pastora já falou, Deus responde. Então é intensificado essa oração diante do trono. Então, os irmãos quando se unem, Deus é soberano em seus atos de justiça para agir com justiça em toda a história, não é? O juízo de Deus que desaba sobre os que rejeitam Jesus é resultado das orações dos santos, e isso a gente vai ver exatamente dos versículos de 13 a 15. Se você for olhar, você vai ver isso. Então, justiça de Deus que vem sobre o povo. E toda essa questão das trombetas, para o seu entendimento, irmão, você pode olhar ainda melhor na sua casa e pegar o capítulo 8 do Apocalipse, do versículo 7, a partir do versículo 7, até o capítulo 11, versículo 19. Então, quando você estuda capítulo 8 do Apocalipse, do 7, versículo 7, até o capítulo 11 e o versículo 19, você vai ver todo o desenrolar aí dessas trombetas, né, do juízo das trombetas. Ok, pastor. Aí aqui fala no versículo 1 que tem 4 anjos. Quem são esses 4 anjos que estão atados? A Bíblia, quando fala de anjos, nós sabemos que há anjos perfeitos, celestes de Deus, que estão na glória, e anjos caídos. Aos anjos caídos também é denominado de demônios. Então esses anjos aí, esses 4 anjos falados, não são anjos, anjos celestiais, mas anjos caídos. São demônios, não é? Esses demônios, ou esses anjos caídos, são agentes, né, da justiça de Deus, não é? Eles são agentes da justiça divina. Esses anjos são maus, são anjos que executam o juízo de Deus sobre o mundo. Veja, eles são maus, eles são caídos, eles são demônios, mas eles não estão fazendo o que eles querem. Quer dizer, ainda que eles sintam prazer, certo? Mas não é o que eles querem, porque se eles quisessem, eles faziam muito mais ainda, certo? Se deixassem eles fazerem do jeito que eles queriam. Eles estão fazendo algo aqui, executando o juízo de Deus. Eles só irão até onde Deus permitir, só farão aquilo que Deus determinar. É aquilo que estamos falando desde o início. Deus estar no controle. Exatamente. Ainda que eles queiram fazer mais, mas Deus diz, não, vocês só farão até aqui. E eles só vão realmente, irmãos, porque todo o controle, ele procede do trono, tá certo? Lembrando os irmãos, a igreja, segundo a visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, está no céu e tudo isso está ocorrendo aqui. Meu irmão, é terrível, porque nós teremos familiares nossos, infelizmente, no meio disso aí, que não se converteram ao Senhor. Que por mais que a gente ore, por mais que a gente evangelize, não quis saber e só irão tomar pé dessa coisa aí todinha após o arrebatamento da igreja. E irão sofrer. Porque se hoje a pessoa não quer vir pelo bem, pelo amor, imagine se vai ser fácil vir pela dor. Porque às vezes a gente fala, vai vir pela dor, às vezes a gente acha que é por uma enfermidade, né, pastor? Mas ali não, ali... Mas a dor aqui, a cabeça colocada a prêmio, vai ser morto, né? Com requintes de crueldade. Vai voltar a época, né, de que... das guilhotinas e etc. Olha, então, eles se agradam de precipitar os homens à guerra, ou seja, os demônios. Esses demônios se agradam disso. 4 é o número do mundo. Representa aqui o mundo inteiro está em vista.
Quando se fala os 4 anjos, irmãos, quando a gente fala os 4 cantos da terra, lembra disso que a gente sempre fala, questão dos 4 cantos da terra, mas como 4 cantos da terra? A terra é redonda, né? Às vezes as pessoas falam isso. E aí está falando de um quadrado, né? Os 4 cantos. 4 cantos. Pontos cardeais, né? Norte, sul. Então, né? está se falando aí, irmãos, dos hemisférios, né? Dos 4 pontos. Norte, sul, leste e oeste. Está falando aqui, irmãos, dos continentes. Continente africano, continente europeu, continente asiático, continente americano. Então, quando se fala os 4, exatamente 4, porque está aqui pensando nos 4 cantos da terra. Quais são esses 4 cantos da terra? Isso que nós já falamos agora. Ou seja, todo o planeta, não está fora nada do planeta em relação a esse juízo. Tá certo? Em relação a esse juízo. Então representa aqui o mundo inteiro está em vista desse julgamento, desse juízo de Deus, não porque Deus quer, mas por conta do pecado do homem. Certo? Deus não queria que isso acontecesse. Tanto é que ele vai dizer lá para Adão, né? Olha, do fruto da ciência do bem e do mal, não coma. Porque no dia que comer, certamente morrerás. Deus não queria que nada disso acontecesse. Verdade. Mas o pecado do homem fez com que tudo isso acontecesse. Então agora estamos recebendo, ou seja, o mundo está recebendo, os ímpios estão recebendo, quem abandonou o Senhor, está recebendo exatamente o juízo sobre si. Por quê? Porque resolveram deliberadamente dizer, nós não queremos saber de Deus nem de Cristo. Então, é isso que está acontecendo. Esses anjos, irmãos, eles estão atados juntos ao rio Eufrates. Foi justamente ali no rio Eufrates, onde ficava o jardim do Éden, o jardim de Deus, o jardim da delícia. Foi exatamente ali onde os poderes satânicos levaram os nossos primeiros pais à queda, tá certo? Então, são anjos, são demônios que ali estão presos, que nunca foram soltos, exatamente nessa região do Eufrates, tá certo? Então, havia até uma previsão profética, né, dessa invasão desses cavalos, né, na questão sobre o norte, né? Então, é isso aí. Na verdade, o Eufrates, ele é o limite oriental da Terra Prometida. O Eufrates era ali a região onde estava o Jardim do Éden, e aí esse rio Eufrates, ou seja, a região do Eufrates é o limite oriental da Terra Prometida, tá certo? Onde estavam os terríveis inimigos de Deus, na verdade a Assíria e a Babilônia. Os irmãos sabem que o livro de Apocalipse, parte dele é simbólico, parte é literal, tá certo? E aqui nós vemos, na questão do rio Eufrates, não é a questão muito geográfica da coisa, mas é a questão simbólica. O que simbolizava aquela região onde Satanás atacou primeiramente os nossos pais caíram, Adão e Eva, naquela localidade ali do rio Eufrates, né? Ali aquela região onde era localizado, segundo a ciência, né, o Jardim do Éden, né? Então, a Bíblia também, né, a Bíblia fala sobre isso, era essa questão. Então, os terríveis inimigos de Deus estavam ali. Então, assim, esse rio representa a Assíria e a Babilônia, ou seja, o mundo ímpio, tá certo? Então, o ponto central aqui não é a geografia do Eufrates. Eufrates é apenas o símbolo, né? Esses cavalos de destruição, ou seja, virão de toda parte do mundo. Então, esses 4 anjos, né, são anjos caídos. Anjos caídos são demônios, na verdade, estarão que foram libertos do poço do abismo na quinta trombeta na lá. trombeta. Você viu, né? E agora é dada a ordem a eles, né, de avançar. Agir, avançar, executar o intento, não deles, mas o intento de Deus. O próprio Deus, né? Lembrando que juízo. Deus é amor, mas Deus também é juízo. A base do trono de Deus, irmãos, é amor, justiça, paz, certo? Tem a graça, a misericórdia, mas também tem o juízo. Tem o juízo. E é interessante, pastor, que a gente vê que, apesar de tudo isso, a misericórdia de Deus está aqui. Ainda está. Dando oportunidade ao homem de Isso. arrependimento. Né? Apesar de todas essas trombetas que a gente está, né, vendo, estudando, nós podemos ver ainda a misericórdia de Deus, Sim. dando oportunidade ao homem de arrependimento. Isso. Né? Então,
O juízo já foi desencadeado. Não tem quem pare, Né? porque foi Deus que mandou executar. Mas tem um tempo determinado por Deus. Tem né, um pastor? tempo, tudo tem um tempo determinado por ele. Como é que é isso aqui, né? O juízo está desencadeia-se no tempo capítulo- determinado. no próprio... Versículo 15, né? Versículo 15. Versículo 15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados. Olha só o que o texto diz. E foram soltos 4 anjos, ou seja, foram soltos os 4 demônios, os 4 anjos caídos, os 4 anjos maus, versículo 15 do capítulo 9. Foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês. Então, Certo? Tudo no tempo. Hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte do homem, dos homens. Imagine 7 bilhões de pessoas, a terça parte dessas 7 bilhões de pessoas, quantos milhões de homens morrerão? De seres humanos. Nós estamos admirados agora com a pandemia, né, com o número de mortos. Algo maior está por vir. Né? Ainda maior, irmão, do que está acontecendo então, hoje. Então, assim, o que é isso? Não é para você ter medo. Você se fortificar no Senhor. Mas para você se fortalecer no Senhor. Antes dos acontecimentos. Você buscar o Senhor. Antes né, dos acontecimentos, buscar sim. o Senhor, porque vai chegar o dia, o mês e o ano. O ano e a hora. E a hora que isso vai... Veja como Deus... Dia, mês, ano e hora. Ele tem o seu cronograma. Né? Há um tempo. Jesus nasceu, Jesus morreu, tudo teve um tempo. Né, pastor? Sim. Se a gente for para o Gênesis, a gente percebe que a partir da queda, o Senhor já planejou a nossa redenção. Sim. Né? Veio o dilúvio, né? Até na eternidade já estava planejada essa nossa redenção, né? Porque Deus sabia dos acontecimentos de todas as coisas. E veio as profecias do nascimento, aconteceu o nascimento de Jesus, profecia de que ele morreria, que ele ressuscitaria, isto aconteceu. E que ele virá, assim, né? E que ele virá. Então, e a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia, nem a hora que ele virá. Isso. Só o Pai sabe. Somente. Né? Então, o dia você deve se preparar. O dia você deve estar preparado. Né? Assim como aquelas 5 virgens prudentes, você deve ser prudente. Não sei porque hoje a palavra prudente está sendo falada. Seja prudente. Seja prudente. Então, o que é que vai acontecer? Também vai chegar o dia, Da hora. a hora, o mês. Ou seja, e o ano. A soberania de Deus, a partir do trono, é quem controla todas as coisas. A gente está num mundo, irmãos, que a gente acha que ninguém está controlando. Muito engano, né? É uma ilusão de quem pensa assim, porque tudo tem o controle de Deus, até esse coronavírus aí. Verdade. Foi colocado, mas tem o controle de Deus. Vai chegar a hora dele ir embora, viu? Vai. De uma vez. Então, queridos, pense comigo. A soberania de Deus controla os agentes no espaço e no tempo. Soberania de Deus a partir do trono, controle de Deus a partir do trono. Segundo o texto que lemos, Deus está no trono e nada acontece sem a sua permissão. Tudo é permissão de Deus, certo? Há uma vontade precípua, soberana, uma vontade permissiva. Mas tudo é permissão de Deus. Lembrando sempre disso, na minha vida, na tua, na vida do planeta, na vida do reino, não é? Que vai mais além do que a igreja, que é um engano também a gente resumir reino de Deus apenas à igreja, porque reino de Deus é todo o cosmos. É tanto que a própria terra vai ser redimida, vai haver a redenção da terra, porque faz parte do reino de Deus. Sim. Então, o reino de Deus é o cosmos. E aí, queridos, nós vemos que a Satanás, ou seja, aos demônios é dado o poder, a autoridade para abrir o poço, para esses 4 demônios subirem, tá certo? Então, para abrir esse poço. Ele é quem ordena a resposta das orações dos santos, solta os 4 anjos do juízo, e ele é quem determina esses anjos, como eles procederem. Determina o tempo exato, a hora exata, o mês exato e o ano exato desse acontecimento. Então, tudo está sob o controle de Deus. Esses anjos dos juízos não são livres para agir da forma que querem. E quando querem,
eles estão debaixo de autoridade. Eles foram preparados nessa hora definida. Eles só podem agir no tempo estabelecido por Deus. Então está tudo controlado. Está tudo, como diz o outro, dominado. Está tudo dominado, está tudo sob o controle de Deus. Então, ao permitir que esses anjos sejam desatados, Deus usa a guerra como uma forma de admoestação. Voz de admoestação aos maus. Apocalipse 9:20. A guerra também está incluída no decreto de Deus, havendo sido determinada a sua hora. Apocalipse 9:20, versículo 9 e 20, ele vai dizer: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Mesmo assim, com todos esses juízos, eles ainda se arrependeram. Então aí vem guerra. Vem a guerra. Vem guerra. Como o homem é duro de coração, né, pastor? Isso. Como o homem é duro de coração. Então, assim, nós devemos buscar ao Senhor enquanto é tempo. Amém, amados? Isso. O juízo, né, desencadeado pela sexta trombeta. O juízo desencadeado pela sexta trombeta, pastor. Amém, queridos? Amém? Então, o juízo desencadeado pela sexta trombeta, queridos, ele é mais severo. Por que ele é mais severo? É como nós já dizemos, né? Os demônios estão debaixo da autoridade absoluta de Deus, até eles estão sob as ordens de Deus e precisam cumprir os propósitos de Deus. Veja que na quinta trombeta eles não podiam destruir a vegetação, nem matar os homens, nem tocar nos selados de Deus. Mas agora eles recebem poder para matar 1/3 dos homens da terra. Veja, enquanto, ainda com sofrimento, ainda com tortura, né, poderíamos dizer que esse julgamento da quinta trombeta era brando em relação à sexta. Podemos dizer por quê? Porque aquela quinta trombeta, o juízo, não matava os homens, mas o juízo apenas tocava, né, com os acontecimentos que poderiam atingir no sentido de fome e etc., mas não matava. Porém, a sexta trombeta agora, o perigo é maior, porque agora 1/3 dos seres humanos serão dizimados, através da morte, através das guerras, né? Através de catástrofes naturais, através de muitas coisas acontecerão. Tudo controlado, dominado por Deus, mas pela execução desses demônios que subiram do poço. Então, é inegável, né, esse flagelo e essa tortura. Versículos 15 e 18 do capítulo 9, ele diz: e foram soltos esses 4 anjos que estavam preparados para o dia e a hora, já lemos, é o número dos exércitos dos cavaleiros, e o número desse exército são de 200 milhões. E assim vi os cavalos nesta visão, os que sobre eles cavalgam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, saía fumaça e saía enxofre. Porque estas 3 pragas foi morta a 1/3 dos homens. Está lá em Apocalipse 9:18. Por que estou falando que está em Apocalipse 9:18? Porque a palavra de Deus está dizendo que está lá, tá certo? E em alto e bom som, para que se escute, porque é a palavra de Deus e ela vai se cumprir. Então, capítulo 18 diz: por estas 3 pragas foi morta a 1/3 dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca. Imagine, saía da boca lá do demônio, né? Saía da boca do inimigo. Então saía exatamente isso. O enxofre, saía o fogo, saía a fumaça,
para destruir esses homens. Então, essa sexta trombeta, irmãos, ela é sem igual, tá certo? Essa sexta trombeta vem exatamente para destruir. Então, os juízos descritos nessa sexta trombeta descrevem guerra. Não é uma guerra particular, mas todas as guerras passadas, presentes e futuras, sobretudo a sexta trombeta, fala daquelas guerras espantosas que abalarão o mundo à medida que avançamos para o fim. Ou seja, as guerras resultam da resistência, não é, contra a honra de Deus e contra o Cordeiro. Elas são anticristãs, significam sempre: quem não quiser ouvir, terá de sofrer. Quem não der ouvidos aos mandamentos de Deus e pratica o mal, experimentará esse mal. Não vai bem, eles experimentarão esse mal. E experimentará que o mal não é muito bom para que se siga por ele. Porque Deus vive e cobra. Ele cobra a injustiça da mão dos homens. Esses agentes do juízo são uma multidão incontável. João não vê o exército. Ele ouve o seu número. 20.000 vezes 10 milhares. Ou seja, 20.000 vezes 10 milhares são exatamente 200 milhões de cavalos. Imagina o que é 200 milhões de cavalos com seus cavaleiros em cima. Hoje um númerozinho desse que a gente vê aí, a gente fica entristecido. Imagine agora 200 milhões para matar uma terça parte dos homens. Só a graça, né, pastor? Somente. Só a graça. E podemos ver, irmãos, que se afunila, né, o tempo. O tempo está passando e se afunilando. Despertar, né? É um assunto, muitas vezes a gente cansativo. Isso. Mas Não queremos ouvir, mas a palavra está trazendo despertamento à igreja. Isso. E como despertamento, Satanás ele vai procurar roubar essa semente. Você lembra da parábola da semente? Semeou ali, semeou em tal lugar e veio um bichinho, comeu, né? Foi sufocado pelo sol, estava entre as pedras. Então não deixe que nada roube, né? Hoje a semente desta palavra. Verdade. Então, o juízo de Deus, amados, na sexta trombeta, por mais dramático que seja, ainda é limitado, né, pastor? Sim. Ainda é limitado. É porque é uma ira de Deus misturado com a misericórdia. Ainda não é a última, ainda não é a sétima, certo? Então, aí é misturada com a misericórdia. Ou seja, Deus impõe a esse sofrimento um limite, certo? Deus impõe a esse sofrimento um limite. É uma terça parte dos homens, veja que não é 3/3, né? Não é o todo. Uma terça. É uma terça parte. Dividiu o planeta em 3. Em 3, exatamente. Então, é uma parte. Não é... O completo seria 3/3, né? Então, é um terço. Então, é uma parte apenas... Ainda fica 2/3. Ainda fica 2/3 da humanidade. Tendo a oportunidade de arrependimento. Dos 7 bilhões, né, de pessoas, ainda ficam 2/3. Tendo essa oportunidade. Então, essa trombeta, ela é a última chamada de Deus aos ímpios, antes do juízo completo chegar. Ou seja, a sexta trombeta é a última advertência a todos os habitantes da terra, né? Veja, 4 anjos representando os 4 continentes, representando os 4 cantos da terra, representando o planeta como um todo. Então, é a última chance que é dada, né, da misericórdia de Deus à humanidade, aos habitantes da terra, ao arrependimento, exatamente isso. Arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa é a mensagem pregada por João Batista, né, pastor? Que ecoa até os últimos dias da humanidade. Interessante é que essas tragédias, irmãos, elas desabam sobre o homem durante todo o período da história. E que essas tragédias, elas não são fruto do acaso, certo? Não são frutos do acaso, nem apenas desastre natural. Elas são trombetas de Deus chamando os homens ao arrependimento, tá certo? São trombetas de Deus chamando... Ou seja, as guerras na sua fúria são trombetas de Deus convocando os homens a voltarem para Deus. Veja que as guerras
que têm destruído vidas não são apenas provocadas por problemas econômicos, problemas políticos, né? Problemas de divergência, de nação contra nação, não. Mas é o juízo de Deus imperando sobre a terra. É exatamente por conta de que esses acontecimentos? Por conta dos homens que resolveram deliberadamente dizer: rejeitar nós Jesus. não queremos saber do Senhor, Rejeitar nós não Jesus. queremos saber do Senhor controlando a nossa vida, nós não queremos saber do Senhor controlando o planeta, em outras palavras. Ou seja, é o homem deliberadamente dizendo: fique por aí onde o Senhor está e deixa aqui embaixo que aqui a gente controla. E Deus derrama seu juízo, porque Deus é quem controla a partir do trono. Então, os juízos mais severos não produzem arrependimento nas pessoas, né, pastor? Isso a gente continua vendo na nossa atualidade, irmãos. Isso. Diante desta pandemia, por mais que esteja acontecendo, a gente não percebe arrependimento das pessoas. Exatamente. Né, de se voltarem para Deus. Veja, numa situação como essa, quantas pessoas não fizeram voto ao Senhor? Quantas pessoas não se comprometeram? Ah, Senhor, se o Senhor curar o meu parente, eu faço isso, faço aquilo. Ah, se o Senhor... Aí depois que tudo se tranquiliza, parece que esqueceu já do acontecimento. A gente está em processo de retorno, né? A um dito normal, né? Um novo normal. Na verdade, essa é a palavra, um novo normal. Então, qual será a sua postura daqui para frente? Né? Veja que no versículo 20 e 21, o que é que diz o texto? A humanidade tem desperdiçado as oportunidades, né, pastor? Ele diz: e outros homens que não foram mortos por estas pragas, olha, depois de todo esse acontecimento da sexta trombeta, o texto sagrado está dizendo: e outros homens que não foram mortos por estas pragas, ou seja, aqueles que não morreram na terça parte, mas estavam vivos nas outras duas partes lá, ele vai dizer: estes homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram de suas obras, das obras más de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro. Ou seja, eles continuaram adorando deuses de prata, de bronze, né? E não quiseram. E não se arrependeram, versículo 21, não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices, nem das suas corrupções. Quer dizer, no meio a tudo isso, ainda sentiam falta da corrupção, sentiam falta da roubalheira, sentiam falta... As pessoas dessa época. Imagine, se hoje está dessa forma, como está, imagine nesse período, que é de grande tribulação. Então veja, com tudo isso que eles viram, ainda assim, permaneceram como Faraó de coração duro e não se arrependeram. Não é? Então, cegos para não perceberem a mão de Deus e os juízos, eles veem os ímpios morrendo na sua impiedade, mas não se apercebe de que Deus está evocando a sua trombeta, chamando-os ao arrependimento. Ao invés de voltar para Deus, eles continuam na prática de seus abomináveis pecados. Não apenas não se voltam para Deus, veja, eles não apenas não se arrependem, mas continuam enfrentando Deus, como quem diz: você pode fazer, mas eu vou continuar perseguindo o Senhor. Olha que deliberalidade desses seres humanos terríveis, que não pensam, né, nem ainda sobre tremendo julgamento, querem se arrepender. Pois é, então esses homens se voltam mesmo para a idolatria, né, pastor? Isso. Para o pecado, quebram, né, os princípios de Deus, né, para adorar somente a Deus sobre todas as coisas. Então, impera nessa sociedade a exploração. Isso. Então, irmãos, veja que o que a gente está falando é algo bem parecido com o que a gente está vivendo. Exato. É uma geração, meus irmãos, na verdade, entorpecida. Sabe a pessoa drogada que fica entorpecida, né? Faz coisas que depois ele duvida que ele que fez. Então, são pessoas que estarão, uma geração entorpecida, drogada, não a respeito a pureza, não a respeito os bons costumes, a ética, não a respeito a moral, tá certo? É uma sociedade imoral e mais,
além de ser uma sociedade imoral, é uma sociedade que aplaude a imoralidade. Deliberadamente se revoltam e se levantam contra Deus, certo? Quando a palavra de Deus mostra o caminho da ética, da moral, né? Ali é a lei, as tábuas da lei, a lei de Moisés. Todo o princípio hoje, se a gente observar, de toda a Carta Magna de todos os países, elas estão elaboradas exatamente com base na Carta Magna dos 10 Mandamentos, da Bíblia. Pode ver que é isso. Carta Magna do país está elaborada sobre a Bíblia, mas os seus governantes não querem seguir. E depois ficam querendo culpar Deus por toda a desgraça do que está acontecendo no país. Para a gente concluir, pastor, aqui, né, o capítulo 9, qual o objetivo, né, de tudo isso? O objetivo sempre presente de Deus, no entanto, irmãos, sempre foi e será, desde a queda de Adão, chamar o homem ao arrependimento. O propósito de Deus é, Deus ama, a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Satanás tenta de maneira tremenda derrubar e matar, né, a coroa da criação de Deus, porque fazendo isso ele sabe que está atingindo Deus, né, ele pensa que está atingindo, né, na verdade, porque Deus não pode ser atingido por ninguém. Porém, lógico que Deus se entristece porque criou o ser humano para o louvor da sua glória, mas esse homem resolveu não dar louvor à sua glória, né, resolveu dar louvor a si mesmo. E aí, o objetivo de Deus sempre foi esse, não é? Chamar o homem para si, que o homem se arrependa, né? É propósito de Deus que o homem sempre volte e chegue ao arrependimento. O que mais nos choca, no capítulo 9 de Apocalipse, não é tanto o severo juízo de Deus sobre a humanidade que eu rejeito, mas a persistência desses homens a continuarem rejeitando Deus. Isso aí é o que é mais terrível, né? Rejeitando. Ainda que estão vendo juízo, ainda que estão vendo julgamento, em vez de se arrependerem, se revoltam mais ainda contra Deus. Ou seja, em lugar de voltar-se, acontecem iniciativas cada vez mais precipitadas de se afastar dele. Essa é uma época em que a pregação de arrependimento se torna notoriamente difícil, rara e urgente. Ora, se hoje a gente diz, alguns irmãos, mas pastor, a gente sai para o evangelismo, o povo é duro de coração. Tem pessoas que se abrem para o evangelho, recebem a palavra, mas tem pessoas duras. Na verdade, irmão, duro vai ser quem ficar para ver tudo isso. Quem ficar para aí é que vai ser duro. Porque você sabe que toda a culpa disso aí vai ser atribuída a quem? Se hoje já é, a Deus. Vai ser atribuída a Deus e aos cristãos. Os cristãos estão aqui na terra. Culpado de tudo isso sempre será os cristãos. Não é isso que Satanás coloca na mente das pessoas? Porque Satanás cega o entendimento. Veja que Satanás não cega os olhos. Eles continuam vendo o mal, vendo corrupção, não é? Vendo a falta de ética, a imoralidade, vendo que não devem se arrepender. Mas cega o entendimento para que eles não tenham entendimento que isso, se revoltar contra Deus, é caminho perdido, é trabalho perdido, se revoltar contra Deus. Então, essa época é uma época mais urgente, mas porém difícil, não é? Do homem se arrepender, porque mesmo vendo, eles ainda assim não se arrependerão. Amém, irmãos? Alguns. Então, nós vamos orar, irmãos. Como fizemos domingo, vamos orar pelos nossos familiares. E a sétima trombeta está no próximo domingo. No próximo domingo. Sétima trombeta, né, que será a última, né, será no próximo domingo. Então, assim, amados, orar pelos nossos familiares, para que eles se arrependam enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque se é difícil se arrepender agora, imagine naquela época. E não deixe de pregar o arrependimento. Não deixe. O tempo urge. É hoje. É hoje. Não há mais tempo da gente ficar calado. É tempo da gente pregar, né, o arrependimento. E hoje, na nossa igreja, seria culto de missões. E nós temos algumas notícias, né, de alguns missionários. Temos uma missionária na Índia que a sua casa foi destruída. E nós precisamos orar. Nós ajudamos a irmã Rita, que ficou presa no caminho de volta à África, e a passagem encareceu muito. A gente enviou uma oferta para ajudar.
A missão, né, em todo o Brasil. Em todo o Brasil e se nós juntou, também e nós, ajudamos. MPB Zona Sul, ajudamos a Rita na sua passagem aérea, que foi muito cara, de volta à África. E temos também essa missionária, irmãos, na Índia. Ela solicita não só, né, as nossas orações, mas também as nossas ajudas. Isso. Se você, meu irmão, tem uma oferta de missões, procura a casa da irmã Solange e envia. Nós precisamos ajudar essa missionária, né? Como igreja, como povo de Deus. Isso. Eles estão lá pregando o arrependimento. Amém. Né? Os missionários, os cristãos na África, ore, estão sendo culpados, né? Estão culpando eles por essa pandemia. Muitos estão sendo mortos. Então, assim, nós precisamos orar, irmãos. E Precisamos orar. mais uma vez queremos agradecer os irmãos que oraram pelo tio Valmir, que pediu a oração. Ele falou que deu positivo para o Covid, só que ele é assintomático. E ele pediu que orasse, que ia fazer um raio-x para saber como é que estavam os pulmões. Ele mandou a resposta para nós, que fez, e graças a Deus, os pulmões estão limpinhos. Então eu agradeço os irmãos que oraram pelo tio Valmir e a sua família, tá certo? E graças a Deus, ainda que é assintomático, mas ele está com seu pulmão limpo, graças a Deus Curado. por isso. Né? Curado. Está curado, né? Está A verdade é curado, essa. né? A doença não o atingiu, apesar de ser já um senhor Portador, né? de idade, Senhor, né? 70 anos. Então, assim, de grupo de risco. Então, nós temos só que agradecer ao Senhor, irmãos. E nós vamos orar agora. Na sua casa, apresente sua família, apresente esses pedidos desses missionários e dos irmãos na África, que estão passando tanta perseguição por sendo culpados do coronavírus. Nessa oração eu peço aos irmãos também que orem pela pastora Kedma, porque ela tem aparecido, irmãos, um problema de coluna, né, que tem trazido até tontura, né, para ela. Então ela está com problema de coluna, já foi detectado, a gente já tinha feito antes dessa pandemia. Ela está com a C4 e a C5 comprometida. Eu peço aos irmãos que orem, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos, para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então os irmãos orem, né? Orem por nós, enfim. Hoje é o dia do pastor também, orem por todos os pastores espalhados, né, nos 4 cantos da terra, como nós falamos, né? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós te em nome louvamos, de Jesus, nós te Pai. engrandecemos, Exaltamos o teu nós nome, te Senhor. exaltamos Pelo pelo teu Deus cuidado, que tu Senhor, és, para pelo com o teu teu povo, amor, para pelo com a teu tua igreja, cuidado, ó pelo Deus, teu pela cuidado tua conosco, proteção. Abençoe Senhor, as neste famílias, Senhor. Vai dia em nós cada queremos lar, Senhor, nesse que o Senhor momento. abençoe cada família. Em nome Ó de Deus, Jesus. os nossos irmãos, cunhados, cunhadas, Sim, meu Deus. sobrinhos, ó Deus, que estão, ó Deus, Afastados, afastados para que de eles Ti. retornem, Ó Deus, que se haja um arrependam a retorno, que haja um tempo, Deus. arrependimento, Em Senhor. nome de Jesus. Ó Deus, que o Teu Vai na casa sangue, de cada o Teu familiar Espírito nosso, Santo, aquele nesse que momento convence o agora, homem do pecado e da restaurando, justiça. Ó Deus, transformando, convença o Senhor. para a glória Só do Teu nome, Jesus Senhor. é o caminho, a Em verdade e a nome de vida. Jesus. Que ninguém chega a Ti, Oh, Senhor, a não ser Deus. através de Jesus Cristo. Oh, Ó Deus, Senhor. neste momento, em nome, Em nome de de Jesus, Jesus. eu rogo ao Senhor Em pelos nossos nome de familiares. Jesus. Senhor, não queremos vê-lo Glória ao passando teu por este nome, momento Senhor. qual estamos estudando. Em nome Queremos, de Senhor, Jesus, meu subir, Senhor, no dia glorioso do arrebatamento da Em igreja, nome de todos Jesus. juntos. E nesse momento nós clamamos ao Senhor, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus que se compadece da sua criatura. Ó Deus, neste momento, tem compaixão dos nossos familiares. Age, Senhor, no meio da nossa família. Age com poder e glória. Ó soberano Deus, eu te peço também pela vida de Rita na África. Deus, nós pedimos que o Senhor proteja a tua filha, proteja Michenúbia, proteja Paulinho com os seus filhos, com a sua esposa. Deus, os nossos irmãos africanos, Luiz, Senhor. Ó Deus, a sua esposa, a sua filhinha, aquelas crianças, Senhor, do orfanato. Deus, em nome de Jesus, vai ali, Senhor, ao encontro dos teus filhos. Deus, protege, livra de todo mal. Ó Deus, Davi, Senhor, com sua esposa, com as crianças, com o seminário ali, Senhor, dos pastores, o STHG, Senhor, na África. Deus, em nome de Jesus, vai protegendo, Senhor, a liderança evangélica naquela nação, Senhor. Ó Deus, naquele continente. Ó Deus, em nome de Jesus, seja em Nampula, seja em Moçambique, ó Deus,
seja no Mali, Deus, aonde tiver, Senhor, os teus filhos, vai ao encontro, Senhor, agora. Deus, eu te peço pelaquela missionária na Índia, Senhor, que teve sua casa destruída. Deus, supre a necessidade da tua filha. Ela precisa das finanças. É tão pouco aos nossos olhos. R$2.000, Senhor. Ó Deus, para ela é muito, mas para o Senhor que é dono do ouro e da prata, Senhor, o Senhor pode agir. O Senhor pode levantar a igreja brasileira para ajudar. Deus, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, os teus filhos neste momento tão difícil. Eu te peço pela vida de Keila, de Marcelo. Deus, os teus filhos precisam retornar às tribos indígenas para continuar fazendo a tua obra. Abre as portas. Deus, tu és o Deus soberano que está no comando desta situação. Em nome de Jesus. Eu te peço pelo nosso estado, por esse novo momento, Senhor, esse novo normal, que o Senhor esteja direcionando, Sim, Senhor, Deus, este estado da Paraíba. Senhor, Ó Deus, em nome de Jesus, fazer, esses paraibanos, o que devemos fazer? O Faz Senhor tem querer, todos Senhor, o controle em tuas mãos, o Senhor guia os nossos passos, continua nos protegendo, continua nos livrando, continua, Senhor, fazendo milagres, Senhor, em meio a este momento. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa, em nome de Jesus, debelar esse vírus, Pai. Ó Deus, que o Senhor tem o poder em tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse vírus possa ser retirado, Senhor, do nosso país, do nosso planeta. Ó Deus, e que as nossas vidas estejam em tuas mãos. Como cantamos, Senhor, nós sabemos que o nosso futuro está em tuas mãos. Ó, glória a Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos, Senhor, porque o nosso futuro está em tuas mãos. Eu te peço, Senhor, por cada irmão que está nos ouvindo, por cada família. Ó Deus, que eles possam ter um domingo debaixo da tua paz. Repreende, Senhor, o devorador da nossa casa. Repreende, Senhor, a enfermidade da nossa casa. Ó Deus, que possamos gozar da tua paz, a paz que excede todo entendimento. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque erguemos aqui um marco de vitória. Ó Deus, pela vida do tio Valmir e da sua família. Pela vitória que o Senhor tem dado a tantas famílias, Senhor. Que o Senhor está curando, o Senhor está restaurando, o Senhor está fazendo algo novo. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por este dia. Muito obrigada porque o Senhor está conosco. Muito obrigada pela vida de cada pastor, por cada chamado que o Senhor tem levantado para a propagação do teu evangelho. Amém. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Lembrando aos irmãos, logo mais às 17h30 estaremos aqui mais uma vez para adorar o Senhor com a palavra da pregação, com a palavra do louvor, para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe o seu dia, meu querido. Amém, queridos. Amém.